A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Sou Fabiano da Confraria Fábrica de Santos. E essa aula é sobre a primeira morada no castelo anterior de Santa Teresa d'Ávila. Se você quer viver uma transformação pessoal profunda e verdadeira por meio de um encontro pessoal com Jesus Cristo, assista essa aula até o fim. Nós já vimos numa aula passada que quem está fora do castelo pode ter 5 posições. Ou rejeita Jesus Cristo, que é a pior das posições, ou é indiferente a Jesus Cristo, que é uma opção melhor do que a primeira, mas ainda muito ruim. Depois disso, temos aqueles que são os curiosos. Então, aquele, quem é Jesus? O que ele fez? Como é que ele foi? Ele tem ali uma curiosidade sobre Jesus Cristo. Depois temos os decididos. Eu quero ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, eu estou decidido. O problema é que muitas vezes a pessoa decidida ainda é uma decisão que é meio fogo de palha. E por último, nós temos aqueles que são decididos e determinados. Então, para entrar dentro da primeira morada do castelo interior, você precisa se classificar dentro desse grupo, que são os decididos, determinados. E para que você seja decidido e determinado, algumas coisas são importantes. A primeira é que você consiga ter uma disciplina de oração. Essa oração é oração comunitária e oração pessoal. A oração comunitária, você precisa ir na missa aos domingos, preferencialmente mais um dia da semana, participar do grupo de oração semanalmente. Isso é fundamental, principalmente para os iniciantes, né? A gente precisa rezar junto, rezar com a sua família. Individualmente, quando você reza o texto em casa, faz a leitura orante da palavra, da liturgia diária todos os dias. Uma coisa que ajuda muito também é a confissão mensal. Você todo mês vai se confessar. Então, tudo isso te faz ter dentro de você essa disciplina, te faz ser uma pessoa decidida e determinada. E internamente, né? A religião sempre é um ato externo e um ato interno. Internamente, você precisa ter uma sede, uma vontade de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, de ter uma experiência da efusão do Espírito Santo. Então, para você entrar dentro da primeira morada, é necessário que você tenha essas práticas, essas características. Então, uma coisa que é fundamental, você não pode ser apressado. Faça a sua parte, reze com o coração aberto, e Deus, na hora que Ele achar melhor, vai te dar essa graça, desse encontro pessoal com Ele. E quando a gente tem esse encontro pessoal, a gente sente Jesus, a gente tem um deleite de Jesus, a gente tem um encontro pessoal com Jesus, a gente entende Jesus. Então, é um encontro que mexe com as emoções, com a inteligência e nos faz ter uma transformação total. As duas principais é que a partir desse momento ninguém precisa mais nos ensinar que Jesus ressuscitou, que Ele está à direita de Deus Pai, que Nossa Senhora é Rainha dos Céus, que a Igreja Católica é a única verdadeira, porque a gente viu isso com os nossos próprios olhos, devido à experiência que a gente teve. Em segundo lugar, que a gente quer muito que todas as pessoas do mundo tenham a mesma experiência que a gente. Então a gente fica empolgado, entusiasmado, e ali a gente fica feliz porque a gente recebe de Deus ali um consolo, a gente recebe ali um benefício, porque essa experiência é sempre uma experiência de um consolo de Deus por nós. Então, um movimento importante é que a gente tem que voltar a querer ter essa experiência de novo, e quanto mais melhor, e a gente começa a fazer esse movimento. Esse movimento é muito importante. Então, essa é a primeira questão. A segunda tarefa de quem está na primeira morada, como diz Santa Teresa d'Ávila, a primeira morada tem vários cômodos. Então, é necessário que a gente caminhe dentro da gente mesmo.
Entre em todos os cômodos, vasculhe cada canto, observe cada detalhe. Vai abrir um mundo para a gente, que o mundo que até então estava oculto. E nesse momento ele se revela aos nossos olhos. Então, nesse primeiro momento, duas coisas são fundamentais. Primeira coisa é a humildade, saber que você é um iniciante, saber que você está apenas na primeira morada, que você está começando, saber-se mendigo nas mãos de Deus. E a segunda é o autoconhecimento. É o momento de olhar para dentro de si mesmo e você se autoconhecer. E nesse processo de autoconhecimento tem os três elementos principais da primeira morada. O primeiro elemento é você vai descobrir qual que é a sua vocação, qual que é a sua missão, qual é o plano de Deus para a sua vida. Então Deus começa a revelar esse plano já na primeira morada. Então na primeira morada você já consegue estabelecer qual que é o objetivo principal da sua vida. A sua vida passa a ter sentido, a sua vida passa a ter um propósito. E Deus aos poucos vai revelando os planos. E a primeira morada, a primeira coisa que Deus faz é isso, é te dar clareza. Olha, esse é o meu objetivo principal. E dentro do objetivo principal, tem essa primeira dimensão, né, que é separar se é vida leiga, se é vida religiosa. Sendo vida leiga, Deus vai te dar a sua profissão, Deus vai te dar os seus relacionamentos, Deus vai te dar um objetivo pessoal na sua vida. Então, isso é uma visão da primeira morada. Deus faz isso maravilhosamente bem. Segunda coisa que Deus mostra na primeira morada, no que se refere ao autoconhecimento, é seu defeito predominante. Na primeira morada existe um cômodo escondido. Você precisa desvendar e encontrar a entrada que dá nele. Nesse cômodo tem um baú, que é o baú dos nossos defeitos. Então, quem está na primeira morada precisa ter a coragem de abrir esse baú e olhar o que tem dentro. Quando a gente faz isso, a gente leva um susto. Meu Deus, quantos defeitos eu tenho, e que defeito é esse? Tem um defeito predominante que ele é maior e pior do que todos os outros. Brincando aqui sobre os defeitos, a gente consegue ver que o defeito é igual a uma pedra. Então, o nosso primeiro trabalho que a gente quer fazer é pegar essa pedra na mão, esse defeito, e lançar fora do castelo. Mas isso não é possível. Mas é esse o trabalho que a gente começa a fazer. Porque para lançar fora um defeito, é necessário o sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Então você começa a entender que você tem esse defeito, você precisa se libertar dele. E é na cruz que você vai conseguir essa libertação dos seus pecados. Você começa a perceber que os pecados aprisionam, que os pecados levam à morte e ao sofrimento, e que esses pecados que você tem precisam ser removidos da sua alma. E essa remoção se chama processo de purificação. Então isso é típico da primeira morada. Você está atento àquilo que precisa ser purificado no seu comportamento. Isso é tarefa de quem está na primeira morada. E Deus ali começa a te revelar aquilo que você precisa mudar em você mesmo. Então, nesse momento, é muito importante que você esteja na igreja não para mudar os outros, mas para mudar de si, para mudar o seu próprio comportamento, a sua própria personalidade. E o terceiro processo de autoconhecimento, que Deus começa a mostrar as virtudes. Então, principalmente as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então Deus começa a nos disponibilizar essas virtudes e Deus começa a mostrar quais dessas virtudes nos faltam. Então esse é um ponto central que Deus vai nos dando a graça de entender, olha, está me faltando essa virtude. E para cada virtude existe um defeito contrário, um vício contrário. Então Deus vai te mostrando os vícios que você tem, que você precisa abandonar, e as virtudes que você não tem, que você precisa adquirir.
Esse é o trabalho, esse é o processo de quem está nesse momento do autoconhecimento. Agora, é importante, e aqui eu vou ler alguns trechos, eu estou com o meu computador aberto aqui do meu lado, com um resumo do texto de Santa Teresa, que eu vou comentar com vocês e vou ler alguns trechos. O primeiro trecho é: há uma forma de fazer resistência ao mover da alma nas primeiras moradas, e essa resistência é feita pelo demônio. Então, o demônio não quer que você percorra os cômodos. Isso quer dizer que ele não quer que você se autoconheça. Ele não quer que você enxergue os seus próprios defeitos. Ele não quer que você perceba as virtudes que te faltam. Ele não quer que você perceba qual que é o seu objetivo principal da vida. Então, ali o demônio faz ali uma resistência. Essa resistência, ela vem com uma legião de demônios que ficam ali. E essa resistência é feita de várias formas. A primeira forma e é o primeiro erro, que a gente ainda, na primeira morada, a gente está muito absorvido pelo mundo. Então é isso, a gente ainda está muito preocupado com o mundo. A gente ainda não tem clareza do reino dos céus. A gente ainda está muito preso ao que é temporal e a gente ainda não conseguiu olhar para aquilo que é eterno. Então as coisas do mundo nos chamam a atenção, a gente ainda está muito envolvido com as coisas do mundo. Coisas que não são de Deus, coisas que nos ocupam, nos tiram a atenção, nos faz perder tempo, coisas que nos levam a lugar nenhum, coisas inúteis, mas que nos dão um certo contentamento, um certo prazer. Então a gente está ali aprisionado e muitas vezes somos sufocados por essas coisas do mundo. A segunda coisa também são as pessoas engolfadas nos contentamentos. Isso é complicado, porque é tão gostoso ter uma experiência de Deus, que às vezes a pessoa, ao invés de buscar o autoconhecimento com humildade, para ver os seus defeitos, buscar as virtudes, descobrir o objetivo principal, ela fica ali só querendo sentir o arrepio, sentindo o sabor de Deus, que é uma delícia mesmo, mas se rezar só para sentir o sabor e não fazer a tarefa que você precisa fazer, é um problema, e o demônio às vezes ilude a pessoa nisso. Então a pessoa vai lá, reza, 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 tem aquele gozo espiritual, saboreia e pronto. Ela não dá seguimento, ela não faz as tarefas que está para fazer. Né? E às vezes também a pessoa fica desvanecida com honras e pretensões. Esse é o maior perigo, que é o perigo da vaidade. Então a pessoa quer ser honrada, quer ser aplaudida, fica com pretensões de ser grande santa, de ser reconhecida, de realizar grandes feitos, de ficar famosa. Esse é um problema grave, é um problema sério de quem está na primeira morada. Então, isso é uma grande cilada do demônio, as pessoas que estão atrás de honras, de reconhecimento, de aplausos, pessoas que estão ali para serem aplaudidas. Né? Então, ali é uma grande cilada que o demônio dá aos que estão na primeira morada, segundo as palavras de Teresa d'Ávila. Né? Então, muitas vezes a nossa alma é facilmente vencida, embora nutram desejos do céu, né? O demônio ele sempre nos faz cair. E muitas vezes é importante entender isso, que a nossa alma estava na escuridão, ela começa a ter alguma luz, mas ela ainda está obscurecida. Mas não porque a luz de Deus não seja forte, mas porque quando a gente entra para dentro da morada, vou dizer aqui as palavras, entra muitas cobras, víboras e animais peçonhentos que não deixam ver a luz. Essas cobras, víboras, animais peçonhentos são os nossos defeitos, são as nossas impurezas. Então a gente entra, mas com a alma muito imunda, é o nosso apego ao mundo. Então, isso tudo confunde muitas pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha ali, pô, isso aqui é uma cobra, eu preciso tirar isso da minha alma. Então, toda a nossa atitude que é autodestrutiva, todo o nosso comportamento que é contra a caridade, o amor de Deus, contra o que ensina a igreja. Então, a gente precisa estar muito atento a esse processo de purificação, porque isso nos engana, né? A gente entra no lugar com muita claridade, mas a gente está com um cisco no olho. Né?
A gente está com a trave no olho que nos impede de ver. Então, a pessoa da primeira morada ainda tem uma visão muito distorcida das coisas, né? Mas o aposento da primeira morada é claro, né? Mas essas feras atrapalham, né? Bom, e aí vem uma questão muito importante, que é Satanás adora fingir que é um anjo de luz. Ele é transfigurado no anjo de luz. Satanás adora fingir que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Satanás promove ilusões a essa pessoa. Ele se manifesta essa pessoa fingindo ser Deus. Então, esse é o grande problema de quem está na primeira morada. Uma grande questão é o discernimento, né? E nesse sentido que é muito importante você estar em grupo, ter pessoas que estão há mais tempo nessa caminhada para te ajudar. Nesse primeiro momento, os discernimentos precisam ser feitos em grupo. É muito importante que a pessoa tenha essa clareza que ela pode estar sendo iludida. E a gente sabe que é Deus quando Deus nos faz ficar em paz no coração. Toda revelação que nos deixa agitado, agoniado, nervoso, é do demônio. É Deus, até quando Ele nos mostra um sofrimento, nos mostra um martírio que a gente vai passar, mas nosso coração fica cheio de paz. E a outra questão que Deus não ensina nada contrário à doutrina da sã igreja, à revelação pública. A gente precisa sempre bater o que está no nosso coração, o que está nas Sagradas Escrituras e no Catecismo da Igreja. E também isso é uma coisa importante, né? Quando a gente reza, a gente precisa da confirmação dos irmãos. Então Deus começa a falar aos corações, mas quem está na primeira morada precisa estar muito atento, né, aos mais antigos, né? É importante isso. Quando Deus fala ao coração de um grupo. Então, se Deus falou no seu coração, aguarda, espera outra pessoa confirmar. Isso é muito comum. Às vezes alguém está rezando por você, fala alguma palavra. Quem está na primeira morada, às vezes, já acredita de primeira e não entende a profundidade ou o sentido exato daquela palavra e acaba se confundindo. Então, é muito importante ter prudência. A virtude da prudência nessa hora é muito importante. Calma, seja prudente. Quem está na primeira morada, se você está numa reunião de oração, te foi dada uma palavra, leva essa palavra para a sua oração pessoal, mastiga ela, discerne ela, volta no próximo encontro de união, reza em cima dela, até que Deus vai dando aos poucos o discernimento do que aquela palavra significa para você, qual que é o sentido daquilo. Então, muitas vezes as pessoas que estão na primeira morada têm pressa e acabam não passando um processo de discernimento. Então é muito importante que a gente entenda isso. Satanás finge ser um anjo de luz, mas muitas vezes Satanás faz isso. E o grande objetivo de Satanás na primeira morada é que a gente pare de rezar, que a gente perca a disciplina, que a gente não procure, que a gente não avance, que a gente abandone esse processo de conhecimento de Deus e de autoconhecimento. Então a gente precisa ser muito atento a isso. Outra coisa que Satanás faz é nos dar uma falsa humildade. Isso a gente precisa ter muito cuidado, né? Então a pessoa acaba que está ali como iniciante, mas ela às vezes desobedece seu coordenador fala para não fazer, mesmo assim ela faz um jejum exagerado, ela reza 7 horas por dia, às vezes essa gula espiritual, né? Calma, faça as coisas devagar, né? Não queira ser mais santo do que ele de fato é. Santa Teresa d'Ávila fala isso várias vezes. Se Deus não te levar, não se eleve. Então, calma, você é um iniciante, esteja como iniciante. Né? Cumpra o que os seus coordenadores da sua comunidade, seu pároco, seu padre estão te orientando. Né? Obedeça, a obediência é muito importante. Outra coisa, que às vezes Deus dá um zelo muito grande para esses que estão na primeira morada, mas que essas pessoas apontam as pequenas faltas dos irmãos. Isso é uma questão da primeira morada que a gente precisa estar muito atento. A pessoa começou a rezar, está ali rezando, e ali ela começa a enxergar os defeitos das pessoas que frequentam, às vezes há mais tempo. E muitas vezes o demônio faz a pessoa ficar especialista nos defeitos.
de todos os servos da igreja, do padre, de todo mundo. Isso é uma grande cilada, porque se você olhar para os defeitos, você vai parar de frequentar a igreja, vai parar de rezar. Então, olhos fixos em Jesus Cristo, em Nossa Senhora. Se você viu os defeitos dos irmãos, faça uma correção fraterna, reze por eles, mas esse é um problema importante também, que às vezes quem está na primeira morada idealiza muito as pessoas que estão mais antigas dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, acham que essas pessoas é perfeita, e essas pessoas não são perfeitas, elas têm defeitos como todo mundo. Elas estão ali, e claro, é um problema, se ela tem um defeito muito grave e nem percebe, ela nem nunca enxergou seu defeito predominante, isso é um problema. Então a questão não é ter defeito, mas quem está ali, o importante é que você perceba que, claro que a pessoa tem defeito, mas você sente que ela está amadurecendo com o tempo. Então, quem entra na primeira morada tem que ter esse cuidado de não ficar olhando para os defeitos dos servos que estão ali da comunidade, mas olhar para Deus, porque o demônio dá essa aptidão de ver as pequenas faltas dos irmãos, né? E o demônio quer esfriar a caridade e o amor mútuo entre os irmãos. Então, esse é um ponto também muito importante, que começa a ter conflito entre o grupo. Então, quem está na primeira morada tem que estar muito cuidado com isso. Viver um conflito é normal, somos imperfeitos, mas senta, conversa, supera. Não existe um grupo de pessoas que você vai conviver que você não entre em conflito. O conflito é algo normal. O conflito é algo natural em qualquer grupo. Quem está na primeira morada precisa ter maturidade de ter um conflito com as pessoas, rezar, pedir discernimento, encontrar uma forma de superar esse conflito. Isso é essencial. E aí vem uma questão importante. Para se entrar na segunda morada, então, a pessoa precisa vencer esses inimigos que estão presentes na primeira morada. E a grande questão, e a questão principal para você entrar na segunda morada, é você se afastar do mundo. Você se afastar do mundo e começar a olhar para o reino de Deus. Também você identificar com clareza qual que é o seu defeito predominante e entender que o seu defeito predominante é seu principal inimigo, que você precisa combater esse defeito com todas as suas forças. E aí você começa um processo de purificação. E você começa um processo de ascese quando você começa a ser justo, a ser prudente, a ser forte. Então você começa a ver as virtudes acontecendo em sua vida. E também ali você começa a ver com uma certa clareza, mas não ainda totalmente, mas Deus te revela o seu objetivo principal na sua vida. Então, quando essas tarefas são cumpridas, quando você vence esses desafios, Deus te leva, então, a uma transformação pessoal profunda. Ele te eleva, você sente que algo diferente acontece, ele alarga a sua alma, algo diferente acontece. Deus te coloca, então, numa segunda morada. Ele te coloca num ponto mais elevado e é ele que te eleva. É claro que precisa do seu esforço e do seu sim. Normalmente, quem está em primeira morada pode viver dois momentos. Um primeiro momento, que é um momento de gozo, que é um momento muito legal, que Deus dá os consolos, dá os sabores, gostoso. Mas depois também Deus dá o autoconhecimento e Deus dá toda essa dimensão. Deus também dá os combates, né? Então, é importante que a gente esteja atento a todas essas questões. Se você gostou dessa aula, por favor, dê um like, indique esse canal, Confraria Fábrica de Santos.